Oi, gente! Você sabia que a forma como a criança aprende a ler e a escrever está intimamente ligada à história da escrita? Você quer saber como ajudar a criança, então? Vem comigo, porque eu vou te revelar essa grande descoberta, que não é minha, mas é muito importante. Oi, eu sou a Alessandra Lima e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como a criança aprende. Nós vamos falar um pouco hoje sobre como se dá esse processo de aquisição da leitura e da escrita na cabecinha da criança. Eu vou revelar para vocês agora como é que a criança aprende a ler e a escrever. E junto eu vou ter que falar para vocês sobre a história da escrita. Bom, a nossa escrita não foi sempre assim. Houve um processo até chegar até aqui, que já vem lá do começo da existência do ser humano, sabe? Lembra aquelas histórias do tempo das cavernas? Pois é, foi lá que a gente achou as primeiras escritas. A gente, parece que eu tava lá, né? É um trabalho que os historiadores já fizeram e que a gente agora, tomando conhecimento disso, pode fazer essa comparação do jeito que foi esse processo da humanidade para o jeito que a criança aprende. E como que é isso, Alessandra? Vamos ver então? Essa você vai saber me responder. O que foi encontrado nas cavernas que demonstraram que ali existiam pessoas? No começo, lá mesmo, no tempo das cavernas, as pessoas foram tendo a necessidade de registrar o que tinham feito. E aí foi onde a gente começou a encontrar aqueles desenhos, né? Super simples, bom? Que algumas flechinhas, e aí tinha um animal. Mais ou menos assim, né? Bom, o que significava isso? Ah, ele tinha caçado um mamute. Mas será que todo mundo entendia da mesma forma? Aí é que começou a ter a dificuldade. Porque podia ser que ele caçou um mamute, ou também podia significar que ele estava levando um mamute para outro lugar, levando o rebanho. E muitos desenhos como esse ficaram meio na dúvida o que realmente queria dizer. Sentiu-se a necessidade de utilizar outro meio para se comunicar. E aí foi quando começou a existir outras formas de registrar. Eu vou colocar aqui. Essa já é um primeiro momento onde já começou a haver uma forma de escrita mais elaborada do que os desenhos. Bom, então foi todo um processo até chegar na escrita como a gente conhece hoje. Com a criança acontece da mesma forma. Ela, do momento que ela começa a ter acesso ao lápis, o papel, algum instrumento que utilizamos para escrever, para desenhar, pintar, ela já começa a fazer as suas primeiras tentativas. E aí, vamos começar, né? Ela vai ter as tentativas de fazer desenhos lá. E aí você pergunta, o que é isso aí? Ah, é uma flor. Ah, é a mamãe. Ah, é o... sei lá, uma coisa com que ela tem contato. Ela já está tentando registrar. Lembra lá das cavernas? Então, primeiro registro. Esse desenho que a gente não consegue entender, ele vai evoluindo aos poucos. Essas linhas soltas assim vão começando a se fechar. E aí já começa, né? Ah, isso! Ah, é a mamãe. Tá, aparece às vezes um olho aqui, né? É assim, vai começando a se fechar esse desenho. E isso já é um primeiro momento de escrita. A criança vai então amadurecendo esse processo. Ela começa a perceber que as pessoas se comunicam através da escrita, sem muito ter total consciência sobre isso. Ela começa a tentar imitar o que o adulto faz.
Ela viu o adulto escrevendo. E aí, ela vai tentar também. E aí, ela vai, ó, escrevendo. O que tá escrito aí? Mamãe. Logo, mais pra frente, ela vai perceber que essas linhas, elas não são só assim do mesmo jeito. Então, ela começa a tentar outras formas. Vai tentando fechar. Porque ela percebe que as letras, elas não são todas iguaizinhas, mas elas também não são assim de subir e descer só. Tem mais algumas formas arredondadas no meio da escrita, que ela ainda não compreende, mas já está tentando. Então, nesse processo, ela começa a perceber que isso não é suficiente. Ela percebe, tendo contato com livros, com outras escritas em qualquer outro momento, na TV, no computador, ela começa a perceber que tem umas coisas diferentes, uns sinais diferentes. Até então, a gente estava mais ou menos numa fase de garatujas, uns desenhos mais indefinidos, a escrita assim muito longe do que é a escrita formal que a gente conhece. Mas, à medida que ela vai tendo contato com objetos de leitura, com um ambiente letrado, que a gente falou no vídeo anterior, lembra? Quem tá fazendo aí, coloca nos comentários. Ó, já coloquei minhas fichas lá. Se você ainda não assistiu o vídeo da introdução à alfabetização, corre lá e assiste, que vai valer muito a pena, tá bom? Mas vamos comigo até o fim desse. Tem muita coisa importante pra gente falar aqui. Bem, tendo contato então com esse ambiente letrado, ela começa a perceber as letras, mas não totalmente consciente disso. Mas já sabe que existem umas formas mais ou menos assim. E aí ela vai tentando, né? As letras que ela tiver maior contato. E aí pode ser que tenha um número no meio. E aí tudo que ela vê, ela começa a olhar pelos lugares e colocar lá o que ela vê. Vai colocando e ela quer escrever mamãe. Então, mamãe. Às vezes ela vai até o fim lá. Acabou o espaço, ela para. Tá? Ela vai até o fim. Então, você vai pedir para ela ler, ela vai dizer mamãe, papai, sei lá o que ela quis escrever. Mas, geralmente, nenhuma dessas letras vai ter uma correspondência sonora ainda. Mas, ó, ela já teve um grande progresso, porque ela já sabe que existem formas diferentes, específicas para a escrita. Indiretamente, ela sabe que existem já as letras que são usadas para escrever. Mas ela tem alguns sinais, como os números, que ainda podem entrar no meio dessa escrita. Aí ela percebe assim, não, mas será... Aí entra a gente. Será que precisa desse tanto de letra para escrever mamãe? Aí ela vai começando a perceber. Vai diminuindo, porque ela vê que não há necessidade mais desse tanto de letra. E aí ela vai usar um pouco menos. Talvez ainda misturando. Talvez algumas que ela ache mais fácil, que ela ache mais interessante. E vai tentando escrever, mas já percebeu que não precisa de tanta letra. Às vezes pode acontecer que ela faça essa correspondência. Elefante, que é grandão, e formiga. Formiga é pequena, então ela escreva dessa forma. Ela vai perceber também que há uma diferença entre as letras e os números. E já vai fazendo essa diferença. Os números vão servir para contar, as letras para escrever. E não vou usar os dois juntos. Aos poucos ela vai percebendo isso, conforme a gente vai trabalhando com ela. Misturando assim ainda com os números, é o pré-silábico 1.
Quando ela percebe que essa diferença entre letras e números, e para escrever ela usa só as letras, aí ela já está entrando numa outra fase que a gente chama de pré-silábico 2. Ela já faz essa diferença, não, os números não servem para escrever, só para contar. E ela expressa isso na forma que ela escreve. Conforme ela vai estudando, vai percebendo melhor as situações de escrita, vivenciando situações de leitura e de escrita, ela vai começar a refletir melhor sobre aquilo que ela quer escrever. E ela começa a perceber, claro que a gente vai contar isso para ela começa a perceber que as palavras têm sílabas. E vai estar mais atenta à quantidade de sílabas que cada palavra tem. E aí, ela, quando for escrever uma palavra, ela vai dar uma letra para cada sílaba. Vamos ver um exemplo de uma palavra assim do convívio dela, que ela está estudando, então uma coisa do convívio, apontador. Ela já percebeu que precisa estar atenta às sílabas. Então, ela vai... Então, vamos dizer que ela fez aqui. Você vai pedir para ela ler. Quando ela for ler, ela vai conferir se o que ela fez corresponde ao que ela queria. Como que ela vai ler? Apontador. Significa que ela colocou uma letra para cada sílaba, certo? Apontador, 4 sílabas, 4 letras. Então, assim, é o silábico sem valor sonoro. As letras não correspondem ao som, mas a quantidade de sílabas está coincidindo. Ela começa a perceber que ela não deve usar qualquer letra. Geralmente ela começa a prestar mais atenção na letra inicial. Apontador. Ela vai pensar, que letra começa apontador? Apontador. As vogais são as primeiras que aparecem. Na maioria dos casos, porque há crianças que começam pelas consoantes, tá bom? Então, apontador, então ela já vai perceber que é o A, pô. Pode ser que ela perceba o P ou o O. E coloca lá. Apontar. Geralmente ela vai pegar o A. Apontador. E o O. Apontador. Se ela chegou até aqui, já pode dar um salto aí de alegria, porque ela já avançou muito. Ela já percebe o valor sonoro das letras, ainda que ainda não complete as sílabas com o som perfeitamente, vamos dizer assim. Mas já é um grande avanço. E pode ter uma letra sozinha, não está dando conta. E ela começa a acrescentar. Vamos dizer que ela começou aqui com A mesmo. Bom, ela sabe que está faltando alguma coisa, mas ela não conseguiu lembrar ainda. Então ela permanece o P ou então ela coloca o O. Ela acha que o O vai ficar melhor. Apontar. Aí ela lembra do tá do tatu, que tá lá no alfabeto. Ah, tá, igual tatu. E coloca o T com A. Apontar. Aí ela já vai começar assim, ó. Apontar. Dor. E aí ela começa e ela põe o D com O. Apontador. Olha, Alessandra, tá faltando letra. Não, pelo contrário, ela está acrescentando letra. É diferente. Ela está percebendo a formação das sílabas de uma maneira melhor. E aí ela vai acrescentando. E isso pode acontecer até com o nome dela. Você vai pensar assim, esqueceu alguma letra. Não, ela está tomando consciência de como escrever o próprio nome, de forma a entender o som das sílabas, certo? Então, ela vai ler assim, apontador. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente estudou hoje aqui. Se a criança escreveu várias letras misturadas com números, ela está no nível pré-silábico 1. Eu preciso trabalhar com ela que eu não preciso de tantas letras assim para escrever. E
que os números são para contar e as letras para escrever. Vou trabalhar nisso com ela. Se ela já diminuiu a quantidade e só usa letra, ela está no nível pré-silábico 2. Ela já sabe que escreve só com letras, mas ainda não tem a relação da quantidade necessária para isso. Vamos usar o apontador ainda. E aí ela vai e escreve uma letra para cada sílaba, apontador. Então, ela já está no nível silábico sem valor sonoro, quando as letras não correspondem ao som da sílaba desejada. Depois, ela escreve já uma letra para cada sílaba, da mesma forma que o anterior, mas já há correspondência sonora. Então, é o silábico com valor sonoro, apontador. Já há correspondência sonora, já foi um grande salto. E depois ela percebe que uma letra sozinha, às vezes, não é capaz de expressar o som que ela precisa. Então, ela já vai acrescentar letras, não está diminuindo, está acrescentando letras. Apontador. Ela então está silábico-alfabética, está a um passo de conseguir ler e escrever sozinha, com autonomia. Ela percebe então que as outras sílabas precisam de mais ajuda. Então, ela preenche já com outras letras que vão atender melhor ao som desejado. Apontador. Perceba que eu deixei aqui marcado o N e o R, porque pode acontecer que falte alguma dessas letras. Isso é um erro ortográfico. Quer dizer que a criança está alfabetizada, mas tem pequenos erros ortográficos. Fala a verdade. Tem muita gente aí que sabe ler e escrever e comete esses erros. São comuns, certo? Então, quer dizer que a criança percebeu. E aí eu vou ajudando ela a perceber que esses sons têm letras para representar eles. Tá bom? Então, esse é o resuminho das fases da escrita da criança. No próximo vídeo, nós vamos ver então que tipo de atividade eu posso realizar para que a criança avance de uma fase para outra, tá bem? Quando ela está no PS1, eu vou dizer para ela, mas será que preciso de tanta letra? Os números, serve? Não. Eu vou informá-la sempre. Houve um erro no que a gente não tinha que falar as coisas para as crianças. Sim, eu tenho que falar o som das letras. Ela precisa saber que cada letra tem um som. O que cada letra pode fazer na palavra. Se eu não contar para ela, ela não vai conseguir avançar. E aí, cantando o alfabeto, já ensinei para vocês uma música do ABC do Amor. A relação de cada letra com alguma palavra que seja do conhecimento da criança, um animal, um objeto, isso vai ajudar ela a fazer a referência com o som inicial e com isso ela vai usar esse som inicial para escrever outras coisas. Geralmente começa com o som inicial. Mais para frente eu vou usar o som final, que é o que a criança percebe melhor, o som inicial e o som final. E com isso ela vai conseguindo escrever outras palavras, através das referências que ela tem. Lembra das fichas que eu falei para colocar em casa? Ela vai usar essas referências. É o T de televisão. É o guarda-roupa. Ela vai ser capaz de conseguir sílabas completas às vezes, se você conseguir trabalhar isso com ela. Se a criança é muito pequena, você não vai insistir tanto. Vai devagar, não força a criança, não faz ela cansar antes da hora, não. A criança que está maiorzinha, já está 6, 7 anos, vamos investir mais. Mas como eu vou trabalhar isso com ela? Brigando com ela? Não. Eu vou ajudar ela a perceber. Quando ela escreveu para você, ela lê para mim. E aí, conforme ela for lendo, você vai tentando depois falar, mas e essa sílaba aqui, ó? E aí você fala o som, repete muitas vezes, pede para ela repetir para você, para ela sentir o som. Então, quando você for pedir para a criança escrever para você, você vai dizer a palavra, pede para a criança dizer
veja se ela falou corretamente a palavra, porque é uma coisa que eu ensino para minhas crianças. Se você fala errado, você vai escrever errado, não tem jeito. Por que vai ter gente que vai escrever apontador sem o R e vai estar tranquila por isso? Porque ela não fala o R, ela não percebe que tem o R. E a criança vai fazer diferente? Ela está aprendendo, eu preciso contar para ela que existe esse som. Então eu vou enfatizar a, pom, e vou fazer ela perceber o som nasal. Depois, apontador. Olha o que a língua faz, o R retroflexo, ele enrola a língua. A criança percebe isso. A minha turma já tá percebendo isso, ele só tem 5 aninhos. Ele já sabe que quando enrola a língua no final é o R. O R retroflexo. Eu preciso ajudar a criança a perceber o som que a palavra tem para ela conseguir identificar qual a letra que ela vai usar em cada situação. Daí, eu falar, peço para a criança repetir, verifico se ela falou corretamente e aí eu falo, pensa e escreve. Se ela tiver um pouquinho mais adiantada, eu vou falar para ela falar quantas sílabas tem a palavra apontador. E vou pedir, então fala contando para mim, mostra para mim com o dedinho. A, pom, tá, dor. Ah, tem 4, tia. Tem 4. E aí ela vai tomar cuidado com as letras que ela vai colocar. Ela vai perceber que ela não precisa de tanta. E na hora de ler fica mais fácil para ela perceber também. Isso já vai ajudar ela a avançar. E aí, ela já escreveu, você vai dizer, mas que letra que você vai precisar para fazer A? Apontador. Ah, é o A. Ainda faz assim, é o A. É bem gostoso de ver. E o pom? Depois, ó, pom, pom. E aí ela vai começando a perceber aos poucos, tá? Bom, gente, então, esse vídeo já tá ficando longo. Eu vou fazer um outro agora só com atividades que a gente pode fazer para criança avançar, tá bom? Aí vai ser atividade mesmo, certo? Agora foi só a explicação, como se dá o processo de aprendizagem da leitura e da escrita na cabecinha da criança. O que você já pode fazer para ir adiantando, mas eu vou fazer mesmo com atividades práticas que dá para fazer para ajudar a criança em casa, que eu faço na escola, tá bom? Você gostou? Ajudou esse conteúdo para você? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e possa ajudar muitas outras crianças. Para mim é uma grande preocupação a alfabetização das crianças, que todos aprendam a ler e escrever, porque a partir do momento que a gente aprende a ler e escrever, portas se abrem e eu posso aprender o que eu quiser, sem ter que ficar dependendo dos outros. É uma porta muito valiosa que eu preciso dar para as crianças e para todos os outros que precisarem também. Então, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e ativa o sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.